E aí galerinha, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui até de forma improvisada do carro, sem nenhuma estrutura. Quem tem acompanhado a gente sabe que a gente não tem gravado conteúdo assim. Mas para falar hoje, nessa quinta-feira, sobre o jogo do Vasco, né? Essa quinta-feira marca aí um jogo importante para nossa permanência na Série A, né? O Vasco enfrenta o Curitiba hoje às 19 horas com o retorno de São Januário. Acho que o mais importante, além dos 3 pontos hoje, é também a gente vibrar pelo retorno de São Januário, que ficou covardemente aí proibido de receber sua torcida, e hoje a gente vai poder contar com mais de 21 mil vascaínos empurrando o Vasco da Gama o tempo todo durante os 90 minutos para a gente buscar aí os 3 pontos, né? Em relação ao campeonato, é um campeonato difícil para o Vasco pelo primeiro turno ruim que nós fizemos, pela falta de atitude da diretoria, né, e da 777 de realmente construir um time de futebol. E vimos que com tão pouco que fizeram no segundo turno, nas contratações que fizeram, o time realmente ganhou aí, né, um encorpamento necessário para que a gente pudesse competir, né? E temos visto realmente um Vasco mais competitivo, né? O Vasco enfrenta um Curitiba em crise, né? O Vasco está em ascensão no campeonato. Se hoje o Vasco tivesse começando o Campeonato Brasileiro, o Vasco seria um dos destaques, né, do campeonato em relação a desempenho, né? 24ª rodada do Brasileirão, e o jogo vai ser transmitido pela Premier às 19 horas. Partida que será em São Januário, como já falei, com o retorno da nossa torcida, né? A tendência é que o Vasco possa contar com o time que vinha disputando aí, né, as últimas partidas, né? Retorno de Medel, que estava suspenso e agora volta. E aí fica a dúvida lá pro técnico Ramon Dias de quem manter na zaga, né? Se vai manter o Léo ou se vai manter o Maicon. Maicon, que vem fazendo boas partidas, né? Fez um partidaço contra o Fluminense e foi importante na vitória diante do Fluminense no clássico, né? O Léo tem uma leve torção, né, no tornozelo, e aí pode de repente o Maicon aparecer como surpresa, né? Mas o time do Vasco deve ser Léo Jardim, Pulman Rodrigues, Medel, Lucas Piton, né? O Léo na zaga também. Aí Zé Gabriel, que está fazendo um campeonato importante, né? É um jogador que para mim era descartável, mas com Ramon Dias realmente o jogador foi recuperado. E aí nós temos o Paulinho no meio, que está fazendo um belo campeonato. Praxedes também está jogando muito bem. E o Rossi, né? Rossi, que foi responsável por 2 assistências no jogo passado e deve ser mantido na titularidade, apesar, né, da boa partida também que o Peck fez quando entrou no segundo tempo. Acho que o Peck vira a opção para a segunda etapa, e o Rossi deve ganhar a posição, né, titular. Aí pode pintar também o Marlon Gomes, né, mas aí nós temos lá o nosso atacante, o nosso 9. O Verratti vai estar, né, ou Verratti como dizem, vai estar mais uma vez com a 9 do Vasco da Gama. Espero que ele consiga manter aí a boa performance, né? Quando não marca gol, dá assistência. A gente precisa muito de uma boa atuação dele hoje novamente para garantir aí os 3 pontos. 3 pontos que não vai mudar a nossa posição na tabela, né? Mas nos aproxima de vez dos colocados acima, né? No caso, o Santos, que é o time que está à frente do Vasco da Gama na tabela, né? O Santos ali é o 17º colocado, o Vasco é o 18º. Hoje o Vasco tem 4 pontos de diferença para o Santos, e se o Vasco ganha essa partida vai a 23, fica a 1 ponto do Santos. E o Bahia, que perdeu na rodada, né? Surpreendentemente o Bahia perdeu para o próprio Santos, né? O Bahia tem 25, o Santos tem 24. O Vasco com 23, né, se ganhar do Curitiba, fica aí a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento, né? E distancia de vez do América, que tem 17, e do Curitiba, que tem 14. Curitiba, que é a lanterna do campeonato hoje, né? Então, para você ver como é importante a vitória do Vasco hoje. O Curitiba, que vem de 6 resultados negativos, né? Perdeu pro Bahia dentro do Couto Pereira. Já tinha perdido pro Fortaleza, perdeu pro Flamengo, tinha perdido pro Corinthians, tinha perdido também pro Red Bull Bragantino, tinha perdido pro Botafogo. A última vitória do Curitiba foi em julho, dia 24 de julho, 2-0 contra o Fluminense. Então, a gente precisa
manter o Curitiba fora da competição nessa rodada, ganhar e construir aí um caminho mais propício para permanência na Série A. É isso, turma. Então a gente fica por aqui. Quero agradecer você. Não esquece de deixar aí a curtida se gostar do conteúdo. Deixe seu like, compartilhe se puder. E que venha a vitória hoje diante do Curitiba com o São Januário lotado, né? É muito bom ver a festa em São Januário. Já quero parar a viagem que eu tô aqui para daqui a pouco, 18h30, já estar sentadinho acompanhando a partida, tá bom? Valeu!